Olá, eu sou William Nunes da Silva, estudante de História da Universidade Estadual de Alagoas e com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, sob a orientação da doutora Alice Virginia, foi desenvolvida uma pesquisa a respeito das tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto da formação do professor, especificamente o professor de História. Para isso, nós utilizamos o estudo de caso dentro da Universidade Estadual de Alagoas, com o curso de licenciatura em História. Como fruto, tem esse artigo que vai ser apresentado agora, sob o título de O uso de tecnologias digitais da informação e comunicação na licenciatura em História da Universidade Estadual de Alagoas. Para o desenvolvimento desse estudo, nós fizemos uma pesquisa teórica com autores renomados nessa área da educação e das tecnologias, como Castells, Alves, Gourlay, Martins, entre outros. E também fizemos uma pesquisa de cunho mais prático dentro da universidade, dentro do curso, com os professores e os alunos, por meio de uma entrevista semi-estruturada, a qual foi aplicada, e as respostas serviram como dados para que houvesse um diálogo entre a parte teórica e a parte prática. Também foi consultado os documentos da universidade, como o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Político-Pedagógico do curso de História, para compreendermos como a universidade, como a instituição superior, ela trata as tecnologias digitais no âmbito da educação e da formação de seus profissionais. Então, é evidente que a sociedade atual ela está inserida nesse contexto da cultura digital, ou seja, um ambiente da comunidade, da sociedade que é intrinsecamente ligado às tecnologias da informação e da comunicação. E, dessa forma, a educação, como também fazendo parte dessa estrutura social, não se desliga da cultura do seu povo. Sendo assim, é importante e necessário que a educação também tenha relação de utilização e usufruir das tecnologias digitais, para que não se desligue o que é aprendido dentro da comunidade escolar do que é usado e usufruído fora da comunidade escolar, na sociedade. Então, através da pesquisa teórica, nós conseguimos compreender alguns termos essenciais para a aplicação das tecnologias dentro da educação, de forma pedagógica, didática e com uma metodologia própria, sem a adaptação do método tradicional para o método pedagógico. Então, aí a gente passa pela necessidade de um letramento digital, isto é, uma alfabetização tanto dos professores quanto dos alunos, para que os mesmos consigam utilizar os recursos tecnológicos de forma didática, de forma pedagógica, para atingir os meios necessários, os meios de educação, do ensino e da aprendizagem. É importante salientar que o uso das tecnologias, elas perpassam por uma metodologia própria, por uma metodologia séria. Não apenas a sua retirada de um contexto mais cotidiano e aplicação na universidade ou na escola. Também é necessário que a gente compreenda os temas de exclusão e inclusão digital, e aí nós também trabalhamos com o papel do Estado na formação dos professores, na formação escolar, porque o uso da tecnologia ela não necessariamente acarreta na exclusão, mas ela pode ser um fator de inclusão social, de inclusão na educação, de democratização. Porém, assim só pode quando o Estado cumpre o seu papel de mediador e possibilita os meios necessários. Então, compreendendo alguns conceitos básicos das tecnologias na educação, nós partimos para a universidade em questão, a UNEAL, a única universidade do estado que está no interior de Alagoas e a única universidade pública que oferta o curso de História no interior. Sendo assim, o seu maior campus, o campus sede, o campus 1, localizado na cidade de Arapiraca, por ser o único que oferta o curso de História na cidade, de forma gratuita, ele possui, por obrigação, uma série de requisitos que aplicam as tecnologias na formação do profissional, do professor que vai servir para a própria comunidade externa. Sendo assim, consultando o PDI, o Projeto de Desenvolvimento Institucional, e o PPP, o Projeto Político-Pedagógico do curso, nós identificamos que há sim na universidade uma predisposição para a utilização dos recursos digitais, são eles computadores, notebooks, tablets, projetores, os mais diversos canais e meios de multimídia, bem como ambientes virtuais de aprendizagem e uma série de outros fatores digitais, e há uma predisposição da instituição e do curso à utilização dos mesmos. Porém, o que falta é uma aplicabilidade melhor e maior dos recursos vindos para a universidade, que por serem poucos se concentram quase que totalmente em custear os gastos básicos, sem a possibilidade de novos investimentos para a compra de novos aparelhos, novos recursos, para que a comunidade interna possa usufruir deles. Da mesma forma, no PPP, ele é designado que o curso deve começar a introduzir ambientes virtuais na grade obrigatória do curso, para que os professores estejam familiarizados com o que vão encontrar quando se formarem e forem atuar nas escolas de ensino básico. Porém, o que falta é também uma formação continuada dos professores da universidade para que consigam passar o conteúdo de forma virtual, de forma digital, na mesma qualidade que o presencial.
surgindo assim uma demanda tanto da instituição quanto do Estado para que dê prosseguimento a essa política de utilização e aplicação dos recursos tecnológicos na formação dos professores. Assim, por causa também da pandemia da Covid-19, nós tivemos que adaptar a nossa pesquisa prática para a modalidade virtual e elaboramos uma entrevista semi-estruturada aplicada aos professores e alunos, da qual nós fazíamos perguntas a respeito da quantidade de recursos, de como é utilizado, da metodologia utilizada, e obtivemos alguns dados que batem de frente com o nosso estudo teórico. Como, por exemplo, apesar de o PDI e o PPP da instituição colocarem a universidade como disposta a utilizar os recursos, a ceder recursos para alunos, para professores, na pesquisa os dados mostram o contrário. Tanto os professores quanto os alunos concordam que a universidade não dispõe de uma quantidade de recursos tecnológicos suficientes para incluir todos os alunos, promovendo assim uma exclusão quando necessário o uso delas, como no caso do ensino remoto por causa da Covid-19. Outra questão também é a metodologia utilizada pelos professores nessa transposição da modalidade inteiramente presencial para a utilização dos recursos, quando os alunos respondem que não houve uma formação continuada da universidade que impactasse de forma eficiente na metodologia dos professores, ocorrendo assim somente uma transposição da modalidade presencial para a virtual, sem a sua adaptação e a sua metodologia própria, exigente das tecnologias digitais de informação e comunicação. Os professores também avaliaram que houve uma queda no desempenho dos alunos nessa transposição de modalidade, o que reflete diretamente na questão do letramento digital, tanto por parte, uma necessidade dos professores, também por parte, necessidade dos alunos, que apesar de responderem 100%, já utilizavam recursos digitais como celulares, notebooks e computadores para as suas aulas, para assistir aulas, para fazer os trabalhos, porém os professores notaram que quando dependeram unicamente desses recursos, não conseguiram manter o mesmo desempenho que mantinham na modalidade presencial. Sendo assim, a gente tivemos como consideração final, como conclusão, que o uso das tecnologias digitais ela deve ser um trabalho contínuo, mas também custeado e mediado pelo Estado, através dos recursos tecnológicos para a instituição e também do corpo pedagógico e docente da instituição, para que haja uma formação continuada em um letramento digital, uma alfabetização, para que promova a democratização e a inclusão digital da comunidade interna da instituição. Sendo assim, o uso de tecnologias, apesar de ser essencial e ser massivo na sociedade, ele ainda precisa ser melhor trabalhado dentro da educação, para que os professores e os alunos entendam que o uso desses recursos ele se dá de forma metodológica, de forma didática, e não apenas como uma substituição da modalidade presencial. Na verdade, ela é um conjunto que vão contribuir para a formação do professor, para a atuação dele no ensino, quando sair da universidade, e também para uma melhor utilização dos recursos digitais para fins que não sejam unicamente do cotidiano, como trocar mensagens e fazer ligações, mas também para fins específicos, como o ensino, como a aprendizagem, como a mediação dos conteúdos que vai ser passado pelo professor. E aí, para a construção desse artigo, né, nós tivemos a consulta de autores como Castells, né, que vai escrever uma obra unicamente sobre a sociedade em rede, sobre a cultura digital. Nós também tivemos a leitura teórica do texto de Barreto sobre os discursos sobre a inclusão e a exclusão digital. Lima e Nioto sobre os procedimentos metodológicos na construção de um conhecimento científico. Oliveira e Silva sobre a integração das informações da comunicação no ensino de história, e uma série de outros estudos teóricos que foram necessários para que a gente pudesse desenvolver a pesquisa de forma estruturada, através de uma entrevista com os docentes e discentes, e que assim servirá de dados tanto para a instituição, para aplicar as políticas dispostas no seu PDI e PPP, quanto para a pesquisa de futuros graduandos, estudantes na área da inclusão digital, das tecnologias e na versatilidade com a educação e com a formação dos professores de história.